E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. Hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial para vocês. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para começar, nós temos a Flex Life, desenvolvimento de sistemas. Se vocês precisarem de um RP para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles poderão ajudá-los. Temos também, pessoal, a Érica Arte em Letras, que desenvolveu a arte das nossas canecas. Então, se você precisar de qualquer arte, seja para canecas, seja para paredes, vitrines, entre em contato com a Érica Arte em Letras. O arroba dela vai estar logo aqui abaixo. Nós também temos a Da Green Store, com produtos excepcionais. Os relógios dela estão aqui, nós usamos, aprovamos e recomendamos. Então, entre em contato com ela, o Instagram dela está aqui embaixo e já adquira o seu. Temos também a Gabriela Costa, maquiadora, né, profissional e artística. Então, se você precisa aí de maquiagem, seja ela profissional ou artística, entre em contato com a Gabriela Costa, tá ok? O arroba dela também está aqui abaixo do vídeo. E hoje o vídeo é com uma jovem muito especial para minha vida, que já fez a diferença na minha vida e vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ela que hoje estuda jornalismo, uma jovem que tem muito a trazer pra gente. Então, seja muito bem-vinda, Vitória Marcelino. Muito obrigada por me receber, Pedro, Érica. Bom, gente, meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e também tenho meu Instagram de livros, onde eu faço resenhas e indicações literárias, que é o @Vitória_literária. Olha só! E, Vitória, antes da gente começar a abordar um pouco mais os assuntos atuais, faculdade, todos esses desafios que a gente sabe que é muito complicado. Sim. Pra gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história antes de você chegar na faculdade. Onde você estudou, onde você mora, entendeu? Quais foram os primeiros passos da Vitória para ela chegar a ser quem é a Vitória de hoje? Bom, gente, eu nasci e cresci aqui na cidade de Orlândia, interior de São Paulo. E quando eu era criança, eu queria fazer medicina. Eu passei anos da minha vida, desde criança, querendo fazer medicina. Eu lembro que quando eu era mais novinha, isso começou por volta dos meus 10 anos. Eu tive alguns problemas de saúde na infância. Eu cheguei a ter uma convulsão quando eu era mais nova. E os médicos salvaram a minha vida, então eu sempre gostei desse lado humano da medicina, de querer ajudar o próximo, de salvar a vida do outro. E eu achava que a medicina era o melhor jeito de fazer isso. Eu não conhecia tantas profissões naquela época, eu era criança. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer medicina e eu me apeguei a isso por muito tempo. Eu estudei no Pedro Bourguignon, aqui, 9 anos de ensino fundamental. Depois fui para o Alcide, onde eu conheci o Pedro. Estudei meu ensino médio todo no Alcídio. E até o meu último ano, até eu prestar o meu primeiro vestibular em 2019, eu queria fazer medicina. E eu não passei de primeira, fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Eu lembro que eu fiquei muito desapontada comigo mesma na época. Então eu fui fazer cursinho, respirei fundo, falei, não, vai dar certo. Não era o momento. E confiei e fui fazer cursinho em Ribeirão. Na época, eu lembro que meu avô estava doente e ele me deu muita força por causa de que ele foi uma das pessoas que mais me apoiaram, ele, minha mãe, minha família, todos ficaram, não, Vitória, vai, tenta de novo, continua estudando. Eu acho que no fundo todo mundo já sabia que não era pra mim medicina, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de conversar, de me comunicar, de internet, televisão. Sempre foi a parte que eu mais gostava mesmo. E medicina, a parte que eu mais falava, assim, que eu mais gostava era de ajudar as pessoas. E eu sabia naquela época já que tinha outras maneiras de ajudar as outras pessoas. Eu cheguei a fazer trabalho voluntário aqui em Orlândia, fiz parte do Interact Club, fiz outros trabalhos voluntários junto com o Alcídio também. E quando eu fui fazer o cursinho, entrou a pandemia, eu fiz só um mês de cursinho em Ribeirão, fiquei muito desapontada, muito frustrada. E eu comecei a fazer cursinho em casa. E eu falo que quando você senta e é obrigado a estudar uma coisa só na sua vida, você vai perceber se realmente aquilo é pra você. Eu lembro que de sábado, bem de sábado, eu tinha aula de biologia, física e química, que, assim, são coisas que é lindo na teoria, mas que nunca foi o meu dom, nunca foi, assim, o que eu gostava de fazer. Eu gostava de saber sobre. Eu falo que eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso, eu achava muito interessante,
mas não era pra mim. E aquilo foi me dando uma tristeza de estudar aquilo que eu não gostava. Eu falei, não é possível que eu vou passar a minha vida inteira estudando só isso. Então eu comecei a frequentar as aulas de humanas, passar de um link para o outro, frequentar as aulas de redação, de geografia, de literatura, e eu comecei a gostar muito mais. E eu lembro que eu tive uma longa conversa na época com a minha mãe, e ela falou: Vitória, você tem que fazer aquilo que você gosta, não adianta você ficar apegada a um sonho de criança, uma coisa que você acha, que você colocou para si mesma. Você não precisa impressionar ninguém, você precisa fazer o que você realmente gosta, o que você vai ficar feliz fazendo. Eu não quero te ver triste, ela falava. Não quero te ver presa a uma coisa que te deixa triste. Então eu peguei e falei, quer saber? Então vou pra minha, que era a minha segunda opção, que na época todo mundo perguntava, qual que é a sua segunda opção caso você não passar em medicina? Eu, jornalismo. Todo mundo ficava assim, mas o quê? Uma coisa totalmente diferente da outra? Tem certeza? Tipo, aí eu fui, comecei a prestar pra jornalismo, e na época eu não contei pra ninguém, eu ficava meio assim, eu guardei isso pra mim. E não contei pra nenhum dos meus amigos, não contei pra ninguém da minha família. Quando eu me inscrevi no SISU, que eu falei, olha, então, me inscrevi pra jornalismo. E agora vamos todos esperar o resultado. E deu certo, graças a Deus eu passei na UFO, em Uberlândia. E eu me mudei pra lá, agora estou vivendo lá em Uberlândia já faz 8 meses. 8 ou 9 meses, eu me mudei pra lá em dezembro. E tô muito feliz lá, realmente eu me encontrei dentro do jornalismo. É uma área completamente maior do que eu tinha imaginado, uma experiência incrível e que eu realmente estou apaixonada pela profissão. Ô, Vitória, na sua fala aí, né, nesse processo de frustração, Uhum. até, né, você fala assim, eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de ouvir Sim. histórias, né? E aí você fala que já era a sua segunda opção, Sim. né, o jornalismo. Quando que você fez com que o jornalismo se tornasse a sua segunda opção? Você se inspirava em alguém? Ou é mesmo por essa questão de gostar de histórias, de ouvir coisas das pessoas, estudar sobre isso? Quando que. Porque pensa, né? Para uma jovem assim, hoje em dia, pelo menos, é muito difícil você ver alguém que fala, não, eu quero ser É jornalista. um curso que não é muito famoso. Não é Sim. muito falado, Sim. né, também, né? Quando que ele se tornou a sua segunda opção, né? Ali para você fazer a sua inscrição, e quando ele veio a se tornar a sua primeira opção, onde você falou assim, não, Hum. eu me reconheço como jornalista. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de ouvir histórias. Sempre foi nato meu. Eu sempre gostei de sentar desde criança. Minha mãe fala que ela passava cada vergonha comigo, que eu gostava de sentar e puxar assunto com as pessoas. E eu sempre gostei muito de ouvir. Sempre gostei de me aproximar das pessoas, conhecer pessoas novas, conhecer coisas assim. Viajar sempre foi o meu maior sonho. O Pedro sabe bem disso, tanto que de viagem que eu já falei pra ele que eu gostaria de fazer. E eu sempre fui muito disso, de observar, de experimentar coisas novas, de querer saber do novo, porque mesmo que eu não era minha área, igual eu falei da biologia, da química, da física, eu sempre gostei de saber sobre. Uhum. Então, eu já vinha percebendo disso. E eu falo que quando eu era criança, eu comecei a assistir muito Globo Repórter. Por um motivo besta, eu devo isso graças à minha prima, que foi ela que deu o meu primeiro clique. Porque minha prima ia dormir na minha casa e a gente tem 5 anos de diferença. E ela era adolescente, eu era criança, e naquela fase adolescente que você tá saindo com seus amigos e tudo mais, ela falava que ia pra minha casa na sexta à tarde e chegava lá de madrugada. E eu ficava esperando. Então, pra inventar ali uma desculpa pra esperar ela, eu assistia Globo Repórter. Eu falava pra minha mãe, quero assistir Globo Repórter. Do nada, a criança começou a querer gostar de assistir Globo Repórter. E aí eu comecei a assistir e eu gostei mesmo de ver principalmente a Glória Maria. Ela é uma das minhas principais Referência. inspirações, sim, Ela é referências. demais mesmo. Eu adoro aquela mulher. Eu vejo ela, eu olhava assim e falava, não, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero estar cada semana num país novo, conversando com pessoas novas, conhecendo outras línguas. Eu gosto muito de línguas Mas também. falar, se fosse ser um jornalista, eu queria ser jornalista igual a ela. Sim, Porque ela, é, sim, sabe viver. ela sim sabe viver. Não, eu gosto muito de viajar, sempre foi o meu maior sonho. Eu olhava pra ela assim, eu quero ser essa mulher, eu quero ter esse trabalho quando eu crescer. E era uma coisa muito fora da medicina, mas quando você é criança, você fala, eu quero ser uma médica que viaja o mundo inteiro. Eu falo assim, mas eu quero ser igual a ela. E eu colocava na minha cabeça isso, mas ela era a minha principal referência de profissão, de inspiração e de que eu gostava mesmo.
E aí, conforme isso foi crescendo, eu fui assistindo, fui gostando, até que chegou um ponto que eu comecei a gostar muito de ler. Que o meu gosto pela leitura começou assim, quando eu tava no 8º ano, mais ou menos, e eu comecei a gostar muito de ler histórias e de escrever. Eu me expressava através do papel, porque eu nunca fui muito boa, assim, quando era mais nova, de colocar em palavras o que eu tava sentindo. Eu gostava de escrever. E gostava também de escrever a história das outras pessoas, o que eu ouvia, reescrever contos de fadas, eram coisas que eu gostava de fazer. E aí, conforme eu fui vendo isso, eu fui pesquisando um pouco mais sobre jornalismo quando teve o IPTV na escola. E eu queria muito participar do IPTV na escola, eu queria muito ir lá conhecer a IPTV, eu falava, nossa, lá eles contam a história de todas as pessoas, eles devem ver coisas incríveis todos os dias. E eu assistia muito jornal, porque meu pai nessa época trabalhava na usina e ele chegava só à noite. Então, o momento que a gente tinha ali em família era quando ele chegava, sentava no banco dele e começava a assistir TV. Então a gente via as novelas e via os jornais. Então era novela das 6, jornal regional, novela das 8, jornal nacional e por aí ia. E eu comecei a gostar daquilo, comecei a pesquisar. E eu tava muito animada pra PTV na escola. E eu lembro que eu ia pra PTV, eu passei na redação, a minha professora escolheu a minha redação. Só que aí foi a parte da frustração de novo, que eu tive uma outra frustração muito grande, que eu falo que foi a minha maior frustração na vida escolar, que eu simplesmente na véspera da viagem cheguei na coordenadora e perguntei: "Então, onde que a gente vai pegar o ônibus amanhã pra ir viajar?" E ela falou: "Olha, vai ser assim assim, mas você não vai." E nessa hora eu fiquei assim, como assim eu não vou? Faz meses que eu tô esperando. Eu lembro que nesse ano Orlândia era a última cidade aí a conhecer IPTV. E eu vi o pessoal, tudo. O Pedro sabe essa Eu história. fui. O Pedro foi, né? Era pra gente ter se conhecido aí, ó. É, Mas eu lembro que a gente foi, era a última cidade pra ir, e eu tava crente que eu ia, porque a professora já tinha escolhido. Eu cheguei a preencher aquela ficha que vem da IPTV. E no final a coordenadora veio pra mim e falou: "Ai, teve um erro, era só 3 alunos, não 5, e você e uma outra menina da tarde não vai." Isso me destruiu completamente. Eu falei, não, não é pra mim. Isso é um sinal, isso não é pra mim. Eu vou ficar na medicina, que é mais certeiro, Aham. é melhor, vou me dar melhor. E só que, sabe quando você começa a ter aquela vontade, você gostar de fazer uma coisa e querer continuar fazendo? Sim. Eu tinha gostado muito de escrever a redação da BTV. Eu lembro que a minha redação foi sobre sonhos, literalmente sonhos e questão de viajar. Eu tinha me inspirado na Glória Maria para escrever a minha redação. E eu tava tão feliz com ela que eu falei, bom, já que não deu certo, eu vou continuar tentando. Só que eu ignorei essa voz por um ano. Em 2017, eu tava no Alcite, meu primeiro ano no ensino médio, eu falei, não, vou focar só na medicina. Só que chegou 2018, eu tava ansiando por querer escrever, por querer mostrar para as pessoas o que eu tinha lido, contar histórias, e foi onde eu criei o Vitória Literária, que eu falei, bom, já que eu vou fazer medicina, pelo menos eu vou ter um Instagram como hobby. Foi bem na época que o Instagram tava começando, todo mundo Uhum. postando coisa. Eu falei, bom, eu gosto muito de tirar foto. Isso também é uma coisa, não, nem sei de quando que veio, eu gosto muito de tirar foto. Tenho tanta foto, eu gosto demais de fotografar momentos, fotografar pessoas. O Pedro sabe, o Pedro já foi vítima das minhas fotos. E eu comecei a juntar uma coisa com a outra, comecei a publicar no Vitória Literária. E falei, isso é pra matar a minha vontade de ser jornalista enquanto eu estudo pra medicina. Só que isso foi crescendo, eu fui ficando ali com aquela sementinha plantada, e foi o que aconteceu. Quando eu não passei de primeira em medicina, eu falei, bom, vou continuar com a Vitória Literária, eu sempre continuei com ele. E quando chegou no ponto que eu tava muito triste, eu falei, o que que eu quero me dedicar? O que que eu gosto? O que realmente eu faria por mim? Qual que é meu sonho? E aí eu lembrei daquela imagem da Glória Maria, falei, nossa, eu quero ser ela quando eu crescer. Eu falei, por que não? Por que não tentar? E aí foi onde eu comecei a pesquisar faculdade de jornalismo, igual doida, eu comecei a pesquisar vários lugares. E a UF foi um dos lugares que me chamou muita atenção, porque lá tem muitos projetos de extensão, muita coisa prática. Eu gosto muito de participar das coisas na prática, eu aprendo Sim. muito melhor. E quando eu passei lá foi uma coisa assim incrível, foi a sensação mais feliz da minha vida. Eu não sei nem explicar assim, porque pra mim aquele foi o primeiro passo de um grande sonho. Apesar de eu saber que na verdade o primeiro passo mesmo foi Vitória Literária. Eu comecei a escrever por lá e foi onde tudo desandou, sabe? Começou a encaminhar mais para o jornalismo que da medicina. Que E, bacana. Vitória, você falou assim que sua mãe te apoiou desde o início, né? Até Sim.
da ideia louca da Uhum, medicina até a transição, né? E o quão importante você acha que foi esse apoio para você e assim até você deixar como dica para pais que estão uhum, vivendo a mesma coisa, entendeu? Na visão de filha que teve o apoio, porque a uhum, gente já falou muito dos pais apoiando, mas uhum, agora um filho que teve esse apoio e fez total diferença será a uhum. primeira visão. Se você pode falar um pouco sobre isso pra gente. Bom, os meus pais, eles sempre deram realmente todo o apoio do mundo pra mim. Eles são as pessoas que eu mais amo no mundo e eu sou a pessoa que eles mais amam. E os meus pais, principalmente a minha mãe, sempre gostou muito de estudar. Ela sempre teve o sonho de estudar, ela sempre gostou muito, ela era muito boa em matemática. E o sonho da vida dela era ser engenheira civil. Mas acabou que ela foi trabalhar como doméstica em uma casa quando ela tinha 17 anos. E ela trabalha nessa casa até hoje. E a patroa dela, a família dela, sempre acolheram muito a minha mãe. Me acolheram também. Eu falo que eles são minha família de coração. E que eles, junto com os meus pais, também abriram muitas portas para mim. E meu pai, ele sempre foi muito dedicado. Ele sempre foi um trabalhador, assim, excepcional. Ele nunca parou na vida dele. E ele falava desde criança para mim: olha, você vai ter um futuro melhor do que o meu, você vai ter a oportunidade de estudar, então agarra isso. E minha mãe também sempre quis, porque era uma coisa que eles queriam ter tido. Eu sempre Aham. senti muito isso dos meus pais. Eles deram pra mim, tentaram dar pra mim todas as oportunidades que eles não tiveram. Então, e nossa relação lá em casa é muito transparente. Mesmo que eu tenha demorado pra descobrir do jornalismo, eu sempre fui uma criança que sempre gostei de falar, sempre falei muito abertamente com os meus pais de tudo, eles sabem da minha vida inteira. A gente sempre se apoia muito lá em casa. Nunca teve mentira, assim, nunca teve questão de esconder nada. E um sempre apoiou muito o outro, deu força. E essa foi a relação que os meus pais construíram comigo. Desde criancinha, eles sempre tentaram fazer o máximo que podiam por mim. E esse apoio foi totalmente, assim, a base, o alicerce pra eu estar onde eu tô hoje. Eu falo que eu não seria ninguém sem meus pais, sem o apoio. E eles sempre foram as primeiras pessoas a acreditarem em mim. Então, se eu falava, eu vou fazer medicina, eles, beleza, você vai ser médica, você vai ser a melhor médica do mundo. Ah, eu vou fazer jornalismo, beleza, você vai fazer jornalismo, a gente tá do seu lado, a gente vai fazer o máximo pra te manter lá em Uberlândia, pra te ajudar, e você vai ser a melhor jornalista do mundo. Eles foram sempre as pessoas que mais me deram apoio, que mais torceram. Você é filha única. Sim, sim, eu sou E filha como única. que foi essa. Por que dessa pergunta, né? Uhum. Como que foi para os seus pais ver você saindo de casa para um outro estado? Então, eu falo assim, eu sou filha única, eu nasci na barra da saia deles. Minha mãe, quando eu nasci, ela virou pra patroa dela e falou assim: olha, eu só vou trabalhar se eu puder levar ela junto. Então eu nunca fui pra creche, eu sempre fiquei com a minha mãe até entrar na escolinha, que também foi onde eu falo que a família, a patroa dela, a família da patroa dela, me acolheram demais, porque eu fiquei lá desde criança. Eles tinham filhos adolescentes, eu fui criada ali junto com todos eles. E no começo, o inglês mesmo, que é uma coisa muito importante pra mim. A patroa da minha mãe que incentivou, falou: não, coloca ela no inglês, que eu vou te ajudar. E aí, minha mãe, claro, minha mãe sempre trabalhou demais, meu pai também. E eles sempre fizeram tudo por mim. Então eu acho que eles já esperavam que eu não fosse ficar em casa, apesar de ser uma coisa muito dolorida pra eles, principalmente pro meu pai, porque meu pai hoje ele é caminhoneiro. Então tem final de semana que eu venho, que eu costumo vir de Uberlândia uma vez por mês, que ele não tá. Então a gente acaba ficando às vezes 2, 3 meses sem se ver. E eu e meu pai sempre foi muito ligado. Uhum. Eu sou muito parecida com meu pai, então a gente conversa demais, a gente ri demais junto. E minha mãe sempre foi meu suporte, assim, meu carinho. Se alguma coisa acontecesse comigo, eu ia lá e falava com ela. Então é muito difícil estar lá em Uberlândia e não ter o socorro dela. Mas pra eles foi até uma reação engraçada. Eles nunca falaram assim, choraram, falaram, não, você não vai, você vai ficar aqui, tenta. Eles queriam que eu fizesse uma faculdade aqui mais perto, mas eles nunca falaram, olha, você vai fazer uma faculdade mais perto pra você estar em casa todo dia. Não, eles falaram, você vai ter sua escolha. Se for por nós, a gente preferia que você ficasse aqui em Ribeirão, que você vinha todo dia pra casa. Mas se não for o que você quer, você vai pra onde você quer e o que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. E eles, sim, minha mãe, eu lembro que quando eu fui mudar, ela tava comigo na mudança, meu pai tava viajando. E meu pai, ele, quando eu cheguei, ela falou: pai, então agora eu vou ficar aqui. Ele,
não, vai dar tudo certo, vai ficar aí, fica bem, não fica com medo não. Eu tenho muito medo de escuro, eu não durmo no escuro de jeito nenhum. Meu pai falou, ó, nada de ficar com medo, aproveita que o quarto é novo, a casa é nova, perde esse medo aí, vai dar tudo certo. Qualquer coisa é nós, estamos junto. E minha mãe, ela foi pra Uberlândia no primeiro final de semana, ela ficou lá. E ela não chorou, ela só ria comigo, falou: vamos conhecer a cidade, vamos passear, vamos ver a universidade. E ela foi ali comigo, mesmo que tava difícil, que a gente sabia que cada vez que a gente Aham. passava junto, tava mais perto do horário de ir embora. Mas quando ela fechou a porta, eu fiquei lá, que eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora o que que eu faço? Era esse choque mesmo que eu ia perguntar como é que foi. O que que eu faço agora? A primeira noite que eu tive que dormir lá, eu não moro sozinha, eu moro com a minha amiga desde a infância. Mas mesmo assim, na hora que a minha mãe fechou a porta, eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei, Ana Lívia, o que que eu faço agora? Porque minha mãe sempre tava lá e ela não ia estar lá. E aí, se eu tivesse algum problema, se eu tivesse uma dor de barriga, se eu tivesse algum qualquer coisa, eu não ia ter minha mãe pra socorrer. E eu acho que ela ficou pensando muito nisso. Ela falou que na viagem ela ficava assim, meu Deus, e agora? Eu deixei a Vitória lá, e se ela esquecer de comer? E como que ela vai ligar o fogão? E essas coisas assim de mãe? É um desafio pra eles, mas eu acho que é um desafio muito maior pra você, né? Sim. Como é que eu descobri que a roupa não sai magicamente de cesto É e triste. volta pro guarda-roupa? É muito triste. Gente, o chão não se limpa sozinho. A louça não se lava sozinha. Você chega em casa cansada da faculdade, teve aula o dia inteiro e a louça tá inteira lá. Não tem ninguém pra lavar essa louça. Ela não foi pro armário, não entendo. Não, ela não evaporou. O lixo, você tem que tirar o lixo, senão ele fede, sabia? É novidade, foi novidade pra mim. E isso é muito importante trazer, né, para a realidade desses jovens, Uhum. sobre essa valorização da família, né? Eu acho muito linda, né? Eu até me emociono, né? Você falando, eu me emocionava daqui, justamente por conta dessa questão. A ligação de vocês é muito bonita, Uhum. né? Essa proximidade de vocês é muito bacana. Então, assim, e realmente eu acredito que o seu olhar para com os seus pais mudou muito depois que você foi morar sozinha. Sim. Não que você tinha um olhar errado deles, não, mas eu acho que você mudou, eu penso, né, diante dessas situações que você foi colocada, né? Vamos supor, não que você não ajudasse sua mãe, mas que sua mãe ali fazia muito por você e agora você se vê, entre aspas, sozinha e você tendo que tomar algumas decisões, tendo que fazer a sua própria comida muitas vezes, né? Organizar a sua própria roupa. Então, eu acho que esse olhar para os seus pais muda. Você né? valoriza, Você valoriza muito muito mais. Eu falo. Eu não lembro se eu contei pro Pedro essa história. Eu acho que eu mandei até foto pra ele do dia, mas não tenho certeza. O dia que eu falo que a minha maioridade bateu foi quando eu tinha acabado de mudar, assim, mudei em dezembro. Aí eu fiquei um tempo lá. E depois eu voltei no começo de janeiro. E porque minhas aulas iam começar mais cedo, porque a UF tá com o calendário meio bagunçado. E minha amiga, ela ficou mais um tempo na cidade aqui em Orlândia e eu tava sozinha. Foi a primeira vez que eu fiquei literalmente sozinha, em outro estado, a 4 horas quase de distância da minha mãe. E aqui não tem ônibus que você pega a qualquer hora, não. Você tem que ir lá no postinho dos guardas, o ônibus de Uberlândia não entra aqui dentro, então não é fácil você ir pra lá. E eu tava lá fazia nem 3 meses e eu comecei a passar mal. Eu tenho refluxo, eu nasci com refluxo, então eu sou assim, se eu começo a vomitar, eu não paro. E eu tenho muito medo de agulha, muito pânico de agulha. E quando eu tinha isso aqui, minha mãe ia comigo até no hospital, porque é só remédio na veia mesmo pra parar. E ela ia lá, ela pegava minha mão, eu chorava no colo dela. E isso eu fazia assim, eu lembro que eu passei mal pelo menos assim uma vez, toda vez no ano do auxílio. Era sempre uma vez por ano, eu sempre tinha isso. Minha mãe ia comigo no hospital, ela falava com os médicos. Eu nunca precisei falar o que eu tava sentindo pros médicos. O médico não sabe. Como que o o médico não chega, o que você tá sabe? sentindo? Mãe, o que eu tô sentindo? Sentindo. É bem isso mesmo. Tipo, cadê? Mãe, o que que eu faço? Ela que pegava meu documento, ela endereço, tudo. Era ela que fazia. E eu comecei a passar mal. E eu fiquei assim. Sabe quando você tem a sensação de, meu Deus, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer isso sozinha? Eu não quero. Cadê minha mãe? E eu só que ao mesmo tempo que eu queria minha mãe, eu ficava com muito medo. Eu não queria ligar pra ela de jeito nenhum, que eu pensava assim, se eu ligar pra ela e falar, mãe, tô passando mal, essa mulher vai infartar. Porque o que que ela vai fazer de lá?
ela não vai ter o que fazer. Eu vou ter que dar um jeito sozinha. E se eu ligar pra ela, eu vou só preocupar ela. Então, na minha cabeça, eu não queria ligar pra ela, não queria contar que eu tava passando mal, ao mesmo tempo que eu não queria ir no hospital. Por causa que se eu fosse no hospital, primeiro, eu ia ter que adivinhar qual era o hospital. Porque aqui em Orlando a gente tem um hospital só, um ou dois no máximo. Se você tá passando mal, ou você vai pro hospital ali, ou você vai pro mini hospital. Lá não. Eu coloquei na internet, joguei hospital em Uberlândia, apareceu 20. Sem brincadeira. E eu olhei assim e falei, pronto. E agora? Qual que atende o SUS? Qual que atende o SUS? O que que eu faço? O que pronto-socorro aqui? Não tem o que fazer. Então eu ficava assim, eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Eu vou ficar aqui encolhida e vou esperar passar, porque vai passar. E eu lembro que isso, deitada no meu apartamento, isso era 11 horas da noite. Eu encolhida na cama, tremendo, passando mal, vomitando. E eu tava rezando. Eu falei, Deus, por favor, não me deixa ter que fazer isso. Não me deixa ter que ligar pra minha mãe. Não me faz ter que ir lá no hospital enfrentar uma agulha sozinha, porque eu não vou conseguir. E foi passando as horas, e foi piorando, e foi piorando. E eu fui assim, eu demorei pra encarar a realidade de que se eu não levantasse de lá e fosse, ninguém ia vir ali me socorrer. Minha mãe não ia aparecer magicamente pra falar, Vitória, vamos para o hospital. Não, ela não ia aparecer. Então, eu lembro que deu umas 2h30 da manhã, eu falei, eu não aguento mais. Eu já tava vomitando só bilha, eu tava assim, Deus, eu não consigo parar de ter ânsia. Eu vou pro hospital. Só que eu não sabia que hospital pegar. Então eu lembro que eu mandei mensagem no grupo do Jorna, assim, só joguei. Eu falei, gente, a vergonha. Mas eu vou ter que fazer isso. E tá aqui assim, gente, onde que eu pego pronto-socorro pelo SUS aqui em Uberlândia? Joguei nos grupos, tudo de jornalismo que a gente tinha. Grupo da sala, grupo do curso, grupo dos projetos que eu já tava. Ligando pra todo mundo. Eu liguei pro meu padrinho, pro meu veterano que é meu padrinho. Eu liguei pra ele e falei assim, Paulo, o que que eu faço? Pra onde que eu vou? Ele, calma, você tem que achar o Y mais perto da sua casa. Eu, o que é o Y? Uai! Uai, que raios é o Uai? E ele, Uai é unidade, atendimento integrado, lá é o pronto-socorro que atende pelo SUS. Eu, que beleza. Você tem que saber qual que é o Uai do seu bairro. Eu falei, Santa Mônica. Ele, não tem Uai de Santa Mônica. Eu falei, pronto. Taquei no Google, não tinha Uai de Santa Mônica. Ele falou que não tinha Santa Mônica. Ele falou, olha, você tem que, qual é do mais perto da sua casa? Se é Tibério ou Pampulha? Eu falei, não sei. Que raios é Tibério? Que raios é Pampulha? E eu lembro que eu só taquei no Uber, qual que era mais perto ali. Eu falei, quer saber, vai esse. Entrei no Uber, morrendo, tendo ânsia. O Uber, você tá passando mal? E o mais engraçado, o universitário, ele só pergunta, você tá bêbado? Você bebeu? Eu falei, não, moça, eu não bebi, eu tenho refluxo, tô vomitando, passando mal. Imagina você ter que explicar isso pro Uber. E a cada palavra que eu falava, eu falava assim, gente, cadê minha mãe pra falar por mim? Eu não tenho voz, eu não quero conversar. Cheguei na UAI, 2h30 da manhã, e tive que apresentar meus documentos. Apresentar qual que era meu comprovante de endereço. E eu assim, gente, o que é um comprovante de endereço? O que eu faço? E eu passando mal. Aí o moço, assim, me deu um saquinho. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, tô morrendo. Ele me deu um saquinho. Falou, Tó, vomita dentro do saquinho. E eu, gente, não, cadê minha mãe com a fraldinha? Cadê? E foi, assim, desesperador. E eu lembro que a pior parte disso tudo foi ter que ligar pra ela e ver o desespero dela quando eu liguei. Porque eu falei assim, bom, eu vou adiar o máximo que eu puder. Mas quando eu pedir o Uber, vai aparecer a notificação no celular dela. E aí, beleza. Eu pedi o Uber, já liguei pra ela e falei assim, mãe, não surta. Tô dentro do Uber, porque eu tô passando mal e tô indo pra Uai. Ela fez a mesma pergunta, o que raios é uma Uai? Aí eu falei, não, mãe, tô indo pronto-socorro, tô passando mal, comecei a vomitar. E ela, ai, meu Deus. Aí no mesmo hora ela falou, não, eu vou parar. Eu falei, mãe, que jeito você vai vir pra cá? 2h da manhã. 2h da manhã, que jeito você vai vir pra cá, mulher? Aí eu fui pra Uai. Ela falou, não, vou dar um jeito. Mas nisso eu fui. Aí eu tive que esperar. Aí a moça, a enfermeira veio com um papelzinho, uma prancheta e falou, o que você tá sentindo? E eu, aquela vontade só de chorar, eu só chorava, não conseguia nem falar direito qual que era meu nome. E eles perguntaram o nome, endereço, CPF, RG, eu tipo, meu Deus, eu só tô passando mal, só quero que pare isso. E eu fiquei. E aí eu tomei o primeiro medicamento, era umas quase 4 horas da manhã. Tomei medicamento, agulha deste tamanho, sozinha. Quase morri, porque eu nunca tinha tomado injeção, vacina, nada na minha vida sozinha. E aí eu peguei, fiquei lá em observação e tal. E aí o efeito não dava. Eu não conseguia parar de vomitar. O remédio que eles tinham me dado não era o remédio que eu tomava a vida inteira. Só que eu não sabia disso, porque aparentemente tem uma ficha médica sua na sua cidade, curiosidades no SUS, assim, que eles puxam no hospital quando é paciente e eles sabem o que te aplicar. Então, eu tinha passado mal a minha vida inteira aqui em Orlândia, eles já sabiam que medicamento dá pra mim.
Lá não. Deu o primeiro medicamento, eu não parei de vomitar. E aí, o desespero de quando passou a agulha, eu falei, nossa, tomei soro, agora vai ficar tudo bem, porque é igual na minha cidade, né? Vai ficar tudo bem. Eu vomitei de novo. E aquilo foi desesperador. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, você pode vir sim. Que eu não vou conseguir ficar aqui. Ela, não, agora você vai ter, eu só consigo ir no ônibus das 9h30 da manhã. Você aguenta as pontas aí. E eu, tá bom. Fui lá na médica, pedi pra doutora, falei assim, doutora, eu não tô parando de vomitar, preciso de ajuda. E cidade grande, eles não têm. Aqui em Orlando, a gente é cidade pequena, eles têm um certo, como fala, uma certa humanidade de falar com você, uma certa empatia. Lá não, a moça me deu um saquinho, a moça falou que eu falei pra moça que tava passando mal, que eu tava vomitando, ela, ai, fica aí que a doutora vai passar outro medicamento pra você. Tipo, eles meio que te jogam de lado porque é muita gente pra eles atender também, porque é uma cidade muito grande. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas, então assim, é muita gente, não é só igual aqui que é pouquinho. E aí eu passei outro medicamento. Aí eu lembro que eu não ficava parada e o sangue começou a voltar. E aquilo eu já tenho pânico de Nossa. agulha pra pessoa que já é medrosa. Eu vendo meu sangue voltar, eu falei, pronto, eu vou morrer aqui. É meu fim, é isso, acabou, pode enterrar. Mas foi. E aí eu peguei, saí da UAI sozinha, era 7 horas da manhã, peguei outro Uber, voltei pro meu apartamento. Cheguei lá, sentei no meu sofá e fiquei esperando. E minha mãe foi. Minha mãe realmente depois ela foi. Ela foi. Ela Eu ia foi. perguntar, você ligou Ela pra sua foi. mãe e falou, mãe, não precisa vir, né? Não, ela foi. Ela foi, ainda ficou lá, me ajudou. Só que eu já tinha passado, depois ela só. Ainda eu passei mal depois no outro dia, porque o remédio realmente não tava fazendo efeito. Mas aí ela me ajudou tudo. Mas eu falo que nesse dia que eu tive que tomar coragem de enfrentar um medo sozinha, porque eu sempre tive muito medo de agulha, eu jamais teria entrado no hospital sozinha. Jamais. Um ano atrás, se contasse pra Vitória de um ano atrás que ela ia ter que entrar no hospital sozinha, passar mal sem a mãe, ter que enfrentar esse medo sozinha, ela jamais faria. Eu ia falar, não, não vou ficar aqui. E pronto, acabou. Mentira, ela teria ido do mesmo jeito, porque eu me conheço, eu sempre fui muito corajosa pra fazer essas coisas. Eu ia sozinha mesmo, às vezes tentava arrastar juntos os outros. O Pedro sabe que eu já arrastei ele para minhas loucuras, mas assim, Mas você esse iria foi. adiar, né? Eu iria adiar, Adiar com muito, como você certeza. fez, né? E uma coisa que você falou aí, acabou me lembrando de uma pregação que eu vi, que falava assim, por que que Deus não revela todo o processo? Ele só revela, às vezes, no final, às vezes nem o final Não. direito. Porque se a gente soubesse o que a gente ia passar, ou se ele só virasse pra você e falasse, não, Vitória, ó, você pensando em ser médica, Uhum. você será uma jornalista que vai trabalhar no New York Times. Você ia falar assim, você tá louco. Você Vou tá... fazer É, medicina. exatamente. Entendeu? Só que mal você sabia de todo o processo que você teria. E enquanto ela tá falando dessa crise de a maioridade bateu, eu lembrei da minha. Porque foi quando eu fui tirar a carta. Eu sempre quis fazer tudo sozinho. Assim, meus pais sempre me ajudaram, mas eu era Independente. esperto. Ele sempre bancou espertinho, sempre. Aí, meu pai foi e me levou no Detran pra fazer a primeira parte, tirar fotos e tudo mais. E me deixou lá, foi embora. Aí eu entrei, eu sabia o que eu tinha que fazer. Era meio óbvio, apresentar os papéis, tirar a foto, recolher digital. Só que eu tava assim, pai, você não vai ficar? Você não vai me esperar aqui? Eu vou embora sozinho? Aí isso foi com meu pai. A parte que ele, assim, vai com Deus. Depois, quando eu comecei a trabalhar, aí ele fez um vai com Deus direto, né? Agora tem dinheiro. Era. E com a minha mãe foi no mesmo processo da carta, que ela me levou no médico pra fazer o psicotécnico. Ela me deixou lá, assim, tchau. Foi embora também. É, tipo, cadê a senhora? Não vai esperar aqui, ó, pra você falar pro médico, pra mim? É bem isso. Falar por E, mim. tipo assim, eu entrei lá no consultório, tava todo mundo da mesma idade, com as mães. E eu lá sozinho, assim, por que minha mãe não tá aqui? Por que minha mãe não tá aqui? É... E eu sei que se ela estivesse lá, eu ia querer fazer as coisas sozinho. Pra mostrar a independência. Só que o fato de não estar literalmente te dá esse choque de realidade. É. E aprender que a vida não vem com manual de instruções. Não, não vem. Acho que é muito assim, isso que você falou é muito engraçado, porque quando a sua mãe tá do seu lado, mesmo você fala assim, nossa, eu vou ser independente, eu vou mostrar serviço. É meio assim, porque você tem um ponto de segurança, então se você fizer alguma coisa errada, sua mãe vai estar ali pra te dar, tipo assim, te corrigir. Você sabe que você tem um, digamos assim,
Você vai pular, mas tem paraquedas, sabe? Agora, quando você tá sozinho, é como pular de um avião sem saber se o paraquedas tá ali ou não, sabe? É uma sensação muito assim, de voo livre. O que que eu faço agora? Será que vai ter chão? Será que onde eu tô me enfiando é um buraco muito fundo? Será que é o caminho certo? O que que eu faço? Não vai ter alguém ali, sabe? Se der errado, deu errado. E a responsabilidade é toda integralmente sua. Eu lembro uma vez que eu virei pra mim, que eu tinha que tomar uma decisão muito importante, mudou a minha vida. Mas, então, assim, e começava a falar pras pessoas, esperando que alguém fosse me dar uma Minha resposta. resposta. E eu lembro que eu olhei pra mim mesmo e falei assim, orando, falando com Deus, né? Jesus, eu sempre gostei, assim, de ser independente, fazer as coisas por mim mesmo. Não gosto que me mandem, não nasci pra ser mandado. Mas Jesus, me fala o que eu tenho que fazer. Você pode me explicar? Só dessa vez. Me passa o roteiro, me passa o roteiro. Não, eu falo assim, uma coisa de agora. Porque isso nunca passa. Eu acho engraçado, porque isso nunca passa, essa insegurança de assim, alguém não vai, ninguém me falar a resposta e se tiver errado, sabe? Sabe aquela sensação de conferir o gabarito? Ah, eu sei que tá certo. Minha inteligência diz assim, as vozes da minha cabeça dizem que tá tudo certo nessa aqui, que eu fiz o processo certo, mas eu quero ali conferir o gabarito pra ver se eu acertei ou Uma não. prova real. A prova é real, tirar a prova dos 9. E eu falo uma coisa muito assim. Eu sempre fui uma pessoa muito que gosta de manter a paz. Se eu puder manter a paz entre todo mundo, eu vou tentar manter. E aí na faculdade eu tô participando de um projeto onde eu sou diretora da vice-presidência de uma empresa júnior. Olha, Sim. poder. Só que com o poder vem grandes responsabilidades. É? Porque eu também cuido da gestão de pessoas. E, assim, você tem que dar advertência para as pessoas. Você tem que chegar e falar assim: Ó, fulaninho, então, você faltou da reunião por quê? E você não pode ser, ai, não, então tá tudo certo. Não, você tem que dar uma dura a essa pessoa ali. Ah, não tenho justificativa. Mas como assim? Você tá numa empresa, você tem que ter responsabilidade e tudo mais. E eu olhava assim e falei assim, gente, não, isso não foi o que eu tava pensando. Não achei que ia ser tão difícil. Quando eu me inscrevi, quando eu me candidatei, eu falei, não deve ser tão difícil chegar em todo mundo, né, conversar. Mas é muito difícil. E não tem ninguém que te ensine como lidar com as outras pessoas. Isso que é o máximo. Porque, principalmente, você já tá, assim, você já não tem tanta certeza da sua reação naquela posição que você nunca fez. Você não sabe como a outra pessoa vai reagir. E ninguém tá ali do seu lado, sim, porque na empresa júnior é tudo feito por alunos. Então tá todo mundo aprendendo. E eu lembro que o dia que eu tive que dar minha primeira advertência, e a pessoa achou ruim, porque sempre vão achar ruim, sempre assim, não vai ser fácil. Mas eu lembro que eu ficava tão culpada, assim, falei, não é possível, por que que eu vou ter que dar advertência? Eu ficava tentando contornar a situação. Agora também que a gente tá fazendo processo seletivo, eu tenho que entrevistar as pessoas. E eu assim, gente, como assim? Não dá pra outra pessoa entrevistar por mim e eu só falar, não, aprova, ok, tá tudo certo. Não. Você tem que fazer. Essa é a parte da sua profissão, da sua vida, essa faz parte do crescimento em si. Sim, sim. É um aprendizado, né? Sim. Ô, Vitória, né, você já contou desse episódio seu aí, que provavelmente deve ter sido um dos mais marcantes aí, quando você se viu, né, ali sozinha, entre aspas, tendo que tomar uma decisão, né, que para você era muito desafiadora de ir até o hospital, de enfrentar a agulha sozinha, né? Tirando esse momento, e tirando esse momento que você falou assim, nossa, agora eu preciso chamar a atenção de pessoas, né? Porque é a minha função, eu preciso entrevistar. Tirando esses momentos aí, até hoje, você tá lá há quanto tempo? Há 8, 9 meses. 8 meses. Durante esses 8 meses, tirando esses momentos, qual foi o mais desafiador pra você, assim, que você também falou, caramba, não, sério isso? Então, teve um episódio também lá na faculdade que, assim, eu sempre gostei muito de jornalismo e é muito assim, você gostar, você realmente vê quando você gosta, quando você precisa fazer aquilo que você mais tem medo. E eu peguei um dia tinha uma reportagem pra fazer, era reportagem de fechamento de semestre e eu tinha que fazer sozinha. E eu tinha que ir entrevistar as pessoas. E eu fui entrevistar as pessoas e meus entrevistados me convidaram para ir num evento que ia ter, numa festa lá, onde eles iam estar todos. E era um evento que eu ia ter que estar lá.
E eu ia ter que entrevistar mais gente, eu sabia que eu tinha que tirar foto, porque eu queria fazer aquilo, eu queria que a minha reportagem fosse autêntica. Então eu queria não só escrever, mas como tirar todas as fotos do evento para usar na minha reportagem. E eu sabia assim, na minha cabeça, eu vou chegar lá, vou entrevistar fulano, vou entrevistar ciclano, vou conversar com uma criança ali, mesmo dessa faixa etária, depois vou conversar com um idoso e tal. Só que na hora que eu cheguei lá no evento sozinha pra fazer assim, o que seria minha primeira cobertura que realmente iria pra uma reportagem, que ia valer toda a minha nota de um semestre, eu falei assim, falei, Deus, socorro, o que que eu faço? Eu vou conseguir fazer isso sozinha? E aquilo foi me dando um pânico, que eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Como que eu vou chegar na pessoa e vou conversar com ela? Eu quero alguém do meu lado. E eu sabia que eu não precisava de ninguém do meu lado, mas eu queria que alguém estivesse lá. E foi um momento muito difícil lá em Uberlândia, porque eu falo, não só a questão da família, mas eu sou muito apegada aos meus amigos daqui. Muito mesmo. Ainda o Pedro, toda vez a gente conversa, mesmo corrida, porque eu sou uma pessoa péssima pra responder, infelizmente. Eu tenho que admitir que esse é um Mas grave ele também defeito. é. Ah, eu sei, também sei disso. Mas eu sempre fui muito apegada aos meus amigos, assim. Sempre que eu faço uma pessoa, que eu trago alguém pra minha vida, eu tento manter ela. Sim. E chegar lá sem nenhum dos meus amigos, ter que conhecer todo mundo, tipo, digamos assim, conhecer todo mundo de novo, conhecer gente nova, real, sem nenhuma pessoa ali de base, porque apesar da menina que morar comigo é minha amiga há muitos anos, a gente não tá no mesmo curso, a gente não tem a mesma roda, a gente tem até alguns amigos em comuns, mas não é todo mundo que é junto, ela também é de outro curso, então ela não teria como me ajudar numa reportagem, e ela tava fora nessa época, ela também tava aqui em Orlândia. É sempre assim. Sempre quando eu tô no meu maior apuro, eu tô lá sozinha. E aí eu cheguei lá e eu queria mandar mensagem pra algum dos meus amigos novos, tipo assim, dos meus amigos lá do Jornal, pra falar assim: ó, então vem aqui comigo. Vamos fazer junto essa cobertura e tudo mais. Só que todos também estavam trabalhando na reportagem deles. Porque tava todo mundo no mesmo barco. Não é igual aqui que o Pedro faz uma coisa, aí eu tenho outra amiga que faz outra coisa. Não, lá todo mundo fazia jornalismo. E todo mundo tinha reportagem pra fazer, tinha sua própria reportagem pra fazer. E eles não iam parar de fazer a deles pra ir lá me ajudar. E o pior, assim, eu ia ter que fazer o trabalho todo sozinha. Era só ir lá e falar assim, vai, dá tapinha nas costas, apoio moral. E aquilo foi me dando um pânico. Foi me dando um pânico, eu falava, não vou conseguir. E aí, eu cheguei na festa, eu lembro que eu entrei muda. Eu entrei, passei pelos outros, assim, olhei. E toda encolhida e falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu voltei pra trás e fui na outra esquina e falei assim, gente, e agora? E eu fiquei num debate comigo mesma, porque isso é frustrante. Quando você quer fazer uma coisa, você sente que não consegue. Eu ficava com aquele medo, eu falava, nossa, Vitória, eu não tô assim, me reconhecendo. Por que que você tá com medo de ir lá? Você é tão falante, você sempre chega, conversa com as pessoas. Qual que é o problema? Você tá gostando, você fez todas as aulas, você leu o livro do diálogo, da entrevista, mas é só chegar e conversar. Vai dar certo, é só tirar foto, que é assim, uma das coisas que eu mais amo. Eu falei assim, então eu não consegui. E eu fiquei ali naquele embate um tempão, sozinha, até que eu peguei e falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha, e aí ela, a daqui, falou assim, não, Vi, respira, vai no seu tempo, vai dar certo. E eu fiquei no embate, eu não queria desligar o telefone, ela vai lá, vai dar certo, respiro. E eu lembro que eu desliguei o telefone, ainda fiquei mais meia hora parada, conversando ali comigo mesma, falando, vai ter que dar certo. Você consegue, você estudou pra isso, é o que você quer fazer. Você não quer trabalhar com isso na sua vida? Não era justamente isso que você via a Glória Maria fazendo na TV? Por que que você não consegue? E eu lembro que eu conversei, eu lembro que eu rezei, eu lembro que eu falei com meu avô, assim, tipo, pedindo pra ele também, porque meu avô faleceu em 2021, 2020, agora me deu um branco. 2020, ele faleceu em 2020. E ele era uma das pessoas, assim, com mais fé que eu conhecia na minha vida. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. E eu vi ele lutar com tanta força. Meu avô teve câncer. E eu vi ele lutar, assim, até o último dia de vida dele. E eu falei assim, eu quero lutar igual meu avô lutou, eu quero ser forte igual minha mãe é, igual meu pai é. Porque eles são pessoas assim. E eu falei assim, não é possível que eu não seja, eu não consiga ser igual. E aí eu fui, com a cara e com a coragem, morrendo de medo, mas eu fui. E eu lembro que a primeira pessoa que eu fui ali conversar me dava um branco, mas eu ia uma travada, eu gaguejava, até que eu encontrei um outro jornalista lá, jornalista formado, que trabalha no SBT. E assim, eu comecei a conversar com ele, ele via eu tentando conversar com as pessoas, e ele chegou pra mim e falou assim: "O que que você tá tentando fazer?"
E eu falei, olha, eu tô tentando entrevistar essas pessoas, mas tá difícil. Ele, ai, você é estudante de jornalismo? Eu falei, sou estudante de jornalismo da UFO, tô no meu primeiro ano, e eu tenho que fazer uma reportagem sobre o evento e tudo mais. E ele, tá, e qual que é o seu objetivo? O que que você quer mostrar na sua reportagem? Eu quero mostrar a importância da tradição do evento, focar na parte que aqui tem muitas crianças, muitos jovens, eu quero mostrar essa tradição passada de geração para geração. Ele, legal, bacana. Então, eu sou jornalista do SBT, sou formado, tô trabalhando, e aquilo na minha cara foi tipo assim, que beleza, que vergonha, Jesus. Aquilo na minha cabeça eu falei assim, meu Deus. Aí ele, vou te ajudar. Aí, eu, ufa, alguém vai me ajudar, né? Alguém com experiência. Ele, ó, faz assim. E aí ele começou a me explicar coisas assim, padrão de trabalhar em campo, de como fazer cobertura, de como abordar, como eu queria abordar família, criança e pessoas de diferentes idades. Ele falou, ó, faz assim, tenta tirar uma foto ali daquela criança, e aí você foca pra ver onde ela tá indo, vai ao encontro, porque ela provavelmente vai ao encontro do pai e da mãe, você precisa da autorização do pai e da mãe. E aí você tenta ali, vai, chega, conversa normal. E aí ainda ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas eu tenho um pouco de medo, vai que a pessoa fica meio assim comigo. Ele, não precisa ter medo não, eu vou com você. Pega alguém aí, me mostra e que eu vou lá com você. E ele chegou, conversou com a primeira família e falou que eu era estudante de jornalismo, que ele tava ali comigo e tal. E ele ficou lá me olhando, sabe, dando joinha e tudo mais. E foi muito bom, sabe? Depois ele pegou, me ajudou ali com algumas coisas, alguma coisa que eu tava em dúvida. E no final deu tudo certo, eu fiz a cobertura, fiz a reportagem, tirei nota máxima assim na reportagem. A professora, eu lembro que ela gostou muito da reportagem, eu fiquei tão satisfeita, fiquei tão feliz que eu tinha vontade de pregar a reportagem na testa, assim. E foi muito bom, sabe? Porque eu falei, nossa, depois que eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu tava com tanto medo. Tava assim, eu dei um vexame tão grande, eu falei com a minha amiga, eu falei cada coisa com a minha amiga, tipo, de que eu não ia conseguir, que eu tava chorando. E aí depois eu liguei pra ela rindo, assim, ela, meu Deus, deu tudo certo então. Eu falei, não, deu tudo certo. E isso foi uma coisa muito difícil, porque, assim, a situação em si foi menos difícil, eu falo, menos dolorida, no caso, do que a da UAI, mas foi mais difícil pra mim no sentido, tipo, foi a primeira vez que eu duvidei de mim, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que não era melhor eu ter ficado lá, ter feito medicina, ter estado num lugar que eu ia estar mais estável, que eu não ia estar arriscando uma coisa que eu quero tanto? Porque eu falo, às vezes o nível de dificuldade vai muito daquilo que a gente sente, do quanto que aquilo é importante pra gente. E pra mim o jornalismo é uma coisa muito importante. Então eu sentia que se eu falhasse como jornalista, se eu falhasse na faculdade, eu ia estar decepcionando todos os sonhos da minha vida. Então foi muito difícil esse momento por conta disso. Foi uma aprovação muito grande. Só que depois também foi o momento mais satisfatório que eu tive lá em Uberlândia, porque foi o primeiro evento assim que eu fui, cobri, fiz a reportagem, eu fiz a reportagem um dia pro outro. Foi uma coisa bem relâmpago. E foi um trabalho que me deu bons resultados. Eu fui muito elogiada lá por conta dessa reportagem. E eu fiquei muito feliz, sabe? Foi Que realmente bacana, uma coisa muito difícil que se tornou uma coisa muito boa. que bacana. Muito bom mesmo. E é muito legal a gente comentar isso, que essas inseguranças existem, Uhum. que elas são normais e que a gente pode superá-las. Que a gente é capaz de superá-las, Sim. né? É porque, querendo ou não, você se colocou à prova ali, né? Sim, Foi seu era primeiro trabalho de campo? sozinha, sim. Foi meu primeiro trabalho de campo sozinha, porque até então eu tava com os meus amigos, meus colegas, sabe? Eu não tava totalmente ali por mim. Era um trabalho em equipe, era um trabalho em conjunto, ou então dentro dessa simulação dentro da sala de aula. Uhum. Aquele era o primeiro trabalho que eu tava, não, sozinha em campo, e era tudo ou nada, sabe? Foi realmente muito desafiador, mas foi o primeiro trabalho que eu me senti, nossa, não, jornalista de respeito, sabe? É que nem quando você tira a carta, Tá, habilitado, você, sim, jornalista, lista. né? Sim, jornalista com reportagem publicada, sabe? Entrevistando as pessoas. O jornalista do SBT me ajudou. Então, eu fiquei muito feliz. Foi assim Que bacana. muito gratificante, sabe? Quando a professora veio conversar comigo, eu tava com medo da minha nota, e ela falou assim: "Nossa, a reportagem ficou muito boa. Eu acho até que você devia inscrevê-la depois em concurso", e tudo mais. Eu falei: "Nossa, Olha só. nossa, eu fiquei muito feliz. Principalmente, ainda uma coisa que ela gostou muito foi a questão das fotos, que pra mim é uma coisa que eu já fico muito feliz quando as pessoas gostam das minhas fotos, porque eu gosto muito, tanto pra hobby, tanto pra trabalho.
Eu me dedico muito a isso, apesar de eu não ter tido tanto conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento de tirar foto, mas é uma coisa que eu amo fazer e que eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem. Ela, nossa, principalmente o ponto forte da sua reportagem que você foi até lá, você trouxe relatos atuais, você trouxe essa questão, você conversou com as pessoas e principalmente as fotos, todas as fotos são suas e tudo mais. E é muito gratificante. Você viveu com excelência aquilo que você estava Sim. escrevendo, né? Colocou Vi, amor, né? a gente poderia continuar aqui em longos momentos, mas vamos já finalizando o vídeo. Então a gente vai para as perguntinhas finais, né, Eric? Tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Não, depois das perguntinhas para você deixar, né, um incentivo para a galera aí da sua idade, né, da sua faixa etária aí, que está saindo de casa, né, Sim. para cursar Pra ter um choque o de sonho, realidade. né, tendo choque de realidade para vivenciar o sonho mesmo, né, e depois você deixa um recado para essa galera, Certo. para não desistir. Sim. Só para começar, a gente sempre pode dizer que não existe pergunta. Essas perguntas não têm resposta certa, né? É apenas a visão da Vitória sobre essas perguntas. Então, o que é amor para você, Vitória? O amor pra mim é tudo aquilo que você faz de coração aberto pra você receber as outras pessoas, pra você acolher e que você faz realmente sem pretensão nenhuma de objetivo, meta, mas você faz porque você realmente sente que aquilo é pra você. Você se aproxima daquela pessoa porque você sente que ela vai trazer uma paz pra sua vida. E o amor, ele é uma coisa que toda vez que ele tá envolvido, você consegue saber que realmente é pra você, que não tem pretensão, que não tem fracasso, não tem ninguém te medindo. Ele só tá ali pra te dar toda a força do mundo. E família? Família, pra mim, é o meu alicerce. Eu falo, assim, desde o começo, meu pai e minha mãe são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. E eu sei que o que eu tenho é raro. Eu, sim, eu tenho que agradecer muito a Deus por causa disso. Porque eu sei que o apoio da família, às vezes, não é todo mundo que tem. Mas eu também falo que família não é só seu pai, sua mãe de sangue, mas é aquelas pessoas que estão com você do seu lado. Família é apoio, ela é suporte, é pessoas que não te julgam. E isso você pode encontrar tanto em pai e mãe, pessoas igual eu, que têm a sorte de encontrar isso em pai e mãe, mas amigos, às vezes uma pessoa que te estende a mão, primo, quem seja. Sua família é a pessoa que te apoia e que não te critica e que tá ali pra te ajudar independente do que aconteça. E Deus? Deus é a sua força pra conseguir chegar onde você nunca imaginou que chegaria. Porque sem Deus no coração, sem a fé em si, você acreditar que tem alguém ali que é maior que você, que tá vendo tudo o que você tá fazendo, que tá ali e que mesmo que não te dê resposta, mesmo que você não consiga ver, mesmo que você às vezes duvide, a pessoa tá ali, Deus tá ali do seu lado e ele te dá força pra seguir, sabe? Aquele ventinho na barriga que fala: "Não, você consegue". A voz que sussurra assim do seu coração e fala: "Não, você consegue", mesmo quando você não tem ninguém pra te apoiar, é Deus falando com você de que vai dar tudo certo. Que lindo. E deixa a mensagem que a Erika falou. Bom, assim, acho que a principal lição que eu aprendi é que às vezes você tem que fazer com medo mesmo. Se você ficar esperando o momento certo, a hora certa, se você for tentar fazer aquilo que você acha que é certo, você vai tropeçar muito, você vai cair, você vai errar, mas você tem que ir com fé, você tem que ir com coragem. E a coragem não é não ter medo do que você vai fazer, é fazer mesmo com medo e se arriscar, se valorizar e não precisa ficar assim, meu Deus, eu vou ficar sozinho, principalmente questão de mudar de cidade, o que eu vou fazer agora? Porque no final de tudo você dá um jeito. Eu costumo falar, sempre quando eu acho que alguma coisa não vai dar certo, eu fico na minha cabeça, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque o pensamento atrai. Então, se você ficar muito negativo em relação a alguma coisa, vai sair negativo. E se você tentar ser o mínimo, o máximo assim do positivo que você conseguir, no seu coração vai dar certo. Então, não tenha medo, no sentido de vai com medo mesmo, sabe? Tá Não com pre- medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O verdadeiro não ter medo é você fazer com medo, porque o medo tá sempre ali com você. E confia que vai dar tudo certo, que no final sempre dá.
Que lindo! Fica aqui nossa gratidão Eu que por agradeço. você ter aceito, né? Cedido um pouquinho aí do seu tempo e compartilhado um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Que ainda tem muito aí pela frente, Sim. né? Uma carreira aí de sucesso. É o que nós desejamos para você aí. Muito sucesso mesmo. Muito Muito sucesso. obrigada. As portas aqui do podcast estão abertas para você voltar mais vezes, né? Para trazer novas experiências, novos Será sempre um desafios, prazer. né? Novos Pode perrengues. deixar. E fica aqui nossa gratidão, viu? Muito obrigada. Amei te conhecer. Acho que Prazer a gente é já todo tinha meu. se visto uma vez só, Sim. mas nunca tinha tido a oportunidade Uhum. realmente, de fato, de conversar contigo. Mas estou muito feliz e muito grata mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho com você. Eu que agradeço, pessoal, e muito sucesso pro podcast também. Eu acompanho lá de Berlândia conforme eu consigo e eu fico impressionada com o trabalho que vocês estão fazendo. É realmente muito gratificante ver. Eu conheço o Pedro há muitos anos, eu sei quanto que esse projeto é importante para ele. Érica, também foi um prazer imenso te conhecer. Obrigada. E eu só desejo o melhor para vocês. Tenho certeza que o podcast vai muito longe e o que vocês estão fazendo por si só já é um trabalho maravilhoso. Que bom, a gente fica muito feliz, né, Sim, Pedro? Como eu sempre disse, acabasse hoje, já teria valido a pena. Sim. Então, é isso aí, pessoal. Vocês também podem fazer a diferença curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos. E tem mais alguma coisa, Erika? Não, e se tiver alguém, né, interessado em participar, vir participar da entrevista, né, ser entrevistado por nós, nos procure, né, ou aqui pelos comentários do vídeo, ou pelo nosso Instagram, por DM, nos procure, que será um prazer recebê-los aqui e venham fazer a diferença conosco. Tchau, Tchau, tchau. tchau.